Novo coronavírus. Coronavírus não param de subir aqui no Brasil. Olá, me chamo Cecília Feitosa, sou militante ecossocialista e hoje a gente está recebendo aqui o professor Alexandre Costa, né? Ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, também contribui com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, o IPCC, e escreve para o blog O que você faria se soubesse o que eu sei, né? Também tem um canal aí no YouTube que recebe o mesmo nome. O Alexandre atua no Movimento Ceará no Clima, né? E é ambientalista aqui do Ceará, mas reconhecidamente aí uma referência nacional no tema, né? O nosso tema, no caso de hoje, é o tema do aquecimento global, né? O negacionismo climático e a perda da biodiversidade. Alexandre, ao longo de 2019, a gente viu aí as manifestações em diversos países, né, articulados numa greve global pelo clima, ocupando as ruas com milhões de pessoas, né, para exigir dos governantes ações concretas contra o problema da emergência climática. Inspirados aí na ativista sueca, né, a Greta Thunberg, muitos ativistas se juntaram, né, em protestos em todo o planeta, demonstrando a crescente preocupação, de fato, da sociedade civil com as questões alarmantes, né, em relação aí ao aumento dos gases estufa na atmosfera e, portanto, né, que tem relação com o futuro do planeta, né? A gente também acompanhou aí nas vésperas, né, da Conferência das Partes sobre o Clima da ONU, né, a COP25, o Parlamento Europeu tomando a decisão histórica de declarar a situação de emergência climática, né? E embora, né, com toda essa pressão, né, com a participação aí de quase 200 países na COP, né, lá em Madrid, e embora se tenha chegado a um acordo sobre a necessidade, né, de aumentar a mobilização, né, pelos cortes das emissões, ainda, né, uma controversa discussão sobre os chamados mercados de carbono, né, a possibilidade dos países que emitem menos carbono venderem créditos, né, de CO2 às nações mais poluentes, né, ficando esse debate adiado para a COP22 e, de certo modo, frustrando aí as expectativas que se tinham para esse evento global, né. A gente também está vivendo agora um contexto de uma pandemia mundial, né, que leva ao isolamento milhares de pessoas. E nesse contexto eu queria começar te perguntando, né, qual era o patamar da discussão, né, anterior, aí, né, o patamar da discussão, inclusive, entre os cientistas, né, você é um cientista do clima, em relação ao aquecimento global, né? Portanto, qual era, né, o patamar da discussão anterior à crise sanitária envolvendo o Covid-19? Então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, qualquer que seja a hora que todo mundo esteja escutando. O patamar do debate climático antes da pandemia, eu diria que tem pelo menos 3 componentes aí, né? Eu diria que um componente é o componente político-institucional. Eu diria que foi o componente que se mostrou mais débil, mais insuficiente, mais incapaz de enfrentar a questão climática com a urgência e a gravidade que o tema demanda. É justamente o componente que trata dos acordos internacionais, das COPs. Para a gente ter uma ideia, o Acordo de Paris emergiu apenas na COP21, ou seja, a 21ª Conferência das Partes. Foram necessários 21 anos de negociações para se chegar a um acordo que, assim, ele é bastante bom na sua primeira página, no sentido de que ele reconhece a ciência, e nós vamos falar do que é que significa reconhecer a ciência num minuto. Mas, no restante dele, ele é um acordo bastante frágil. Ele não cita, por exemplo, em nenhum momento, os combustíveis fósseis. Em todos os aspectos, por ser um acordo baseado em contribuições voluntárias de cortes de emissões, o Acordo de Paris ele nunca construiu um conjunto de metas globais capaz
de limitar o aquecimento global às metas do próprio acordo, que textualmente eram limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e preferencialmente abaixo de 1,5 grau. Tá? Nunca as contribuições voluntárias, as chamadas NDCs, as contribuições dos vários países, somaram um efeito, um impacto capaz de incidir, de atender às próprias metas do acordo. Então tem esse componente extremamente frágil. Um outro aspecto é o aspecto científico. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ele existe desde 1988, criado pela ONU. Não obstante, muito tempo antes disso, já havia evidências bastante significativas de que a continuidade da queima de combustíveis fósseis e de outras atividades que implicavam a emissão de gases de efeito estufa, fossem elas o desmatamento, a pecuária com o metano, a própria prospecção e extração de combustíveis fósseis que libera metano, o uso de fertilizantes na agricultura, com as emissões de dióxido nitroso, etc. A ciência já sabia há bastante tempo que a tendência era que o acúmulo desses gases de efeito estufa na atmosfera iria provocar o aquecimento do sistema climático terrestre com todos os impactos conhecidos, desde elevação do nível do mar, derretimento das calotas, a ampliação de eventos extremos, ondas de calor mais letais, aumento da frequência de incêndios florestais, tempestades mais severas, etc. Ainda assim, após o estabelecimento do IPCC, esse conjunto de evidências foi crescendo. Até que a gente chega, e eu diria que tem alguns marcos anteriores, obviamente, como, por exemplo, o 4º relatório do IPCC, publicado em 2007, e que fez com que o painel recebesse o Prêmio Nobel da Paz, mas eu diria que o ápice desse processo é talvez o relatório do IPCC de 2018. É um relatório especial sobre o aquecimento global de 1,5 grau. Por que esse relatório é tão importante? Porque pela primeira vez a comunidade científica se debruçou sobre algumas questões fundamentais. Uma delas é: que vantagens há em limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação a outros patamares, como 2 graus Celsius, como 3 graus Celsius ou mais? Bom, o relatório ele não deixa dúvidas que limitar o aquecimento global a 1,5 grau tem uma importância fundamental em diversos aspectos. Mesmo a 1,5 grau, 70% dos corais de águas quentes tendem a sofrer branqueamento. Essa proporção ela chega a 100% já a 2 graus Celsius. Então nós podemos ter um comprometimento muito sério, mesmo a 2 graus Celsius, que está dentro do Acordo de Paris, de ecossistemas marinhos de importância absolutamente fundamental. Da mesma forma, há uma diferença substancial na frequência de eventos extremos, na frequência de fenômenos de degelo do Ártico, como a probabilidade de ocorrência de verões sem gelo no Polo Norte. Né? No caso de 1,5 grau, essa tendência é de 1 ano a cada século. A 2 graus Celsius, isso passa a ter uma frequência de um evento de degelo completo a cada década. Então nós estamos falando de uma diferença muito brutal. E nesse caso, esse relatório de 1,5 grau, ele também nos traz outro tipo de informação, que é o tipo de informação sobre o que é necessário fazer para limitar o aquecimento global a 1,5 grau. E aí é que, como a gente costuma dizer, né? É aí que a porca torce o rabo. Porque existe um saldo de carbono, existe uma quantidade de carbono que não pode ser emitida para a atmosfera se nós quisermos efetivamente conter o aquecimento global nesse nível, nesse grau. Né? E basicamente esse saldo de carbono está muito próximo de ser esgotado.
todas as rotas, e isso o SR15, que é esse relatório especial, todas as rotas são muito convergentes nesse sentido. Só teremos chances razoáveis de conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau se as emissões de gases de efeito de estufa forem cortadas pela metade até 2030 e zeradas até 2050, para que a partir daí o sequestro de carbono, fundamentalmente a partir de fontes naturais, reflorestamento, etc., com ou sem a ajuda de tecnologias artificiais de captura de carbono, como a chamada BSCS, né, o bioenergia com captura e armazenamento de carbono, apoiando. Mas, enfim, o fato é que nós não podemos ter qualquer dúvida que se trata de uma emergência e que cada ano em que o corte dessas emissões é adiado é um ano em que estamos comprometendo o futuro das gerações atuais de jovens e crianças. E é aí que eu queria entrar no terceiro componente, que foi a grande novidade, talvez, dos últimos anos, em especial de 2019, com a figura, não só a figura da Greta Thunberg, mas um movimento de juventude que vai além. Eu queria, além da Greta, que aliás é o nome da minha filha menor, eu queria também falar do nome da Vanessa Nakate, né? Ativista climática que representa muito bem o sul global dentro desse processo. E o que acontece é que esse movimento climático, a partir de um ganho de consciência da juventude sobre o risco ao qual está sujeito o seu futuro, ele ganhou muita força. Mobilizações de rua com dezenas, em alguns casos centenas de milhares de pessoas. Obviamente, a pandemia entrou, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de aprofundar isso, a pandemia entrou e deu uma embaralhada nisso tudo. Mas é um fato. Nós, né, o patamar anterior à pandemia nós não podemos tratar o tema a não ser nos moldes, né, nos termos de emergência climática, ao invés de simplesmente mudança climática. Nós precisamos falar, né, com todas as letras, com toda a intensidade que a questão tem. E nesse caso, o patamar anterior era absolutamente insuficiente. Eu queria, para terminar essa primeira intervenção, citar dois colegas cientistas. Um deles é Johann Schellnhuber, alemão da Universidade de Potsdam, que inclusive assessorou o Papa Francisco na elaboração da excelente encíclica Laudato Si. O Schellnhuber, certa vez, foi questionado por um jornalista que perguntou para ele o seguinte: professor, qual é a diferença de um aquecimento global de 2 e 4 graus? E Schellnhuber simplesmente respondeu, na lata, como a gente diz, né? A diferença é a civilização humana. Não há como se pensar civilização humana organizada num planeta 4 graus Celsius mais quente, com tempestades severas se abatendo sobre países com frágil infraestrutura, um atrás do outro, com ondas de calor letais ceifando dezenas, centenas de milhares de vidas a cada incidência, com incêndios florestais devastando os nossos principais biomas e com a elevação do mar num nível absolutamente assustador. O outro cientista que eu queria citar é justamente Kevin Anderson, que até recentemente era diretor do Centro Tyndall de Pesquisa de Mudanças Climáticas do Reino Unido. E esse nosso colega, ele tem uma frase muito forte que diz o seguinte: até na década de 90 ou até a virada do milênio, seria possível pensar em uma solução gradual, evolutiva do nosso sistema econômico, no sentido de reduzir as emissões a fim de respeitar os limites de emissões para 1,5 grau de aquecimento global. Mas após 2 décadas de blefes e mentiras, só uma transformação revolucionária do sistema econômico e político pode dar cabo dessa tarefa. Então acho que é isso. O patamar anterior era esse, simplesmente de emergência, de total urgência, da necessidade de agirmos com toda a intensidade, toda a rapidez para resolver essa questão. Assim como na pandemia,
cada minuto é valioso. Cada dia em que medidas de contenção eram postergadas, isso implica em um impacto terrível lá na frente. E se a gente está acompanhando, né, o conjunto de consequências com o surgimento, né, desse novo vírus contaminando os seres humanos, né, a gente pode, inclusive, comparar o que seria, né, a proporção, de fato, de um agravamento, né, desse quadro de emergência climática, né, com esse aumento, né, da temperatura desse porte que você mencionou nessa primeira intervenção. E a gente tem percebido, né, que esse contexto do que de fato, né, é o aumento da temperatura global, que já tem consequências, né, muito concretas, como você já trouxe, né, também dão conta do que concretamente, né, nesse momento, a perda significativa da biodiversidade, né? As queimadas, por exemplo, na Austrália, né, em grande medida, que a gente viu no ano passado, né, catastróficas, né, aterradoras, né, imagens que, de fato, deixam a gente, né, muito estarrecido mesmo, né, já são consequências, né, desse modelo, né. A gente vive hoje um país, né, governado por um governo de cunho, né, extremamente autoritário, né, que cortou, inclusive, no começo do ano passado, né, parte do orçamento voltado ao combate, né, a esse contexto de mudanças climáticas, e, ao mesmo tempo, a gente, né, percebe um discurso que incentiva, né, grileiros, né, madeireiros, garimpeiros, né, adentrando, né, nos nossos biomas que a duras penas vem resistindo, né? A gente viu aí também o que foram as queimadas na Amazônia, né, ali no agosto do ano passado, de maneira mais evidente, né, no cenário nacional, mas que a gente sabe que aumentou muito em relação aos outros anos, né, por esse discurso que incentiva esse contexto. Então, a Amazônia aí, né, que desde a década de 70, né, a gente está falando de 17% dela perdida, né, quando se fala que o limite da irreversibilidade dos danos, né, pode ser 20%. Então, ameaçam a região aí considerada de maior biodiversidade do planeta, nessa região aí dos trópicos, né, região equatorial, de grande produtividade ecossistêmica, né. Então, bom, diante desse contexto, né, né, de aumento, né, da temperatura global e também da pandemia, quer dizer, como que a perda da biodiversidade na Terra ela influencia a geração, né, de epidemias, né, virais, né, ou mesmo, enfim, de outros tipos de patógenos, né, enfim, e outras doenças, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso também, seria importante. Eu acho que essa pergunta é bem interessante porque ela abre caminho para a gente conectar as duas grandes crises, né? Que, embora tenham escalas de tempo diferentes, né? A crise sanitária, né? A pandemia, obviamente, se coloca numa velocidade bem maior, mas a crise climática, embora se desenvolva de maneira mais lenta, ela vai fazer a pandemia parecer uma brincadeira de criança. Vamos ser direto ao ponto, né? Porque, como você colocou, existe um componente ambiental muito forte dentro da questão da pandemia, né? Primeiro, porque o que tem acontecido é que, de um lado, o desmatamento, né? São dois caminhos. De um lado, o desmatamento, a destruição de habitats em que diversos animais, cada um com seu repositório viral, né, são cada vez mais encurralados, cada vez mais travam contato com a nossa espécie. E do outro, a indústria da carne, né, que a gente vai tentar abordar aqui, esses dois caminhos amplificam violentamente a probabilidade de um vírus, originalmente em uma outra espécie animal, saltar para a espécie humana, né? Se a gente for elencar as últimas grandes crises sanitárias associadas a vírus, e aí a gente vai desde o HIV ao ebola,
e aí passando por H1N1, H5N1, H3N2, H7N9, MERS, SARS, etc., a gente cai sempre nessas duas categorias. Ou você tem um animal silvestre e o vírus sai desse animal silvestre e diretamente ou indiretamente chega até o ser humano, e o outro caminho é justamente da indústria da carne, ou seja, você tem um monte de animais geneticamente, inclusive, próximos, muito parecidos em geral, confinados em ambientes, né, extremamente insalubres, uma proximidade terrível, com uma chance enorme de, em contaminando um, contaminar todos eles, e, portanto, você tem aí duas bombas relógio de pandemia operando juntas. A grande questão é que, no fundo, essas duas bombas não são duas, mas são uma só. Porque qual é a raiz principal do desmatamento? De onde é que vem essa enorme necessidade humana de avançar a fronteira agrícola, de ocupar mais terra, etc.? É simplesmente para produzir alimento para os nossos quase 8 bilhões de habitantes humanos do planeta? Não. O que acontece, na verdade, é que a nossa dieta mudou significativamente, em especial nas últimas décadas, com um aumento, com a escalada vertiginosa do consumo de carne. Hoje, nós estamos falando de nada mais, nada menos que 300 milhões de toneladas de carne consumidas globalmente por ano. Na verdade, 340 milhões. Nós estamos falando, nesse caso, inclusive, do sacrifício de cerca de 80 bilhões de animais todo ano para saciar essa fome. E mais do que isso, nós estamos falando do seguinte, de uma condição em que cerca de metade dos terrenos férteis do planeta, que originalmente eram todos ocupados, obviamente, por biomas silvestres, hoje estão dedicados à agropecuária, e desse conjunto, que já ocupa uma área enorme, desestabiliza violentamente boa parte desses biomas, é o caso do nosso Cerrado, inclusive, o que acontece é que dessa parcela hoje de terras férteis dedicadas à agropecuária, nós temos que nada menos do que 77% é dedicada ou a pasto ou a plantio de grãos que vão alimentar animais confinados, né? E, portanto, ligados à indústria da carne, né? Seja aviária, suína, bovina, etc. O que acontece aí é que esse 77% de terra já destinada à agropecuária é voltada à indústria animal, e a indústria animal nos fornece menos de 1/3 das proteínas e cerca de apenas 1/5 das calorias com as quais nos alimentamos. Então, essa dieta com forte participação de carne, que, para ser ou produzida de um jeito ou de outro, via pasto ou via grãos, ocupa uma quantidade de terra imensa, ela é o principal motor por trás do desmatamento. Óbvio, com a contribuição nada desprezível de madeireiras, mineração, etc. Mas, enfim, essa lógica de nós consumirmos carne numa proporção muito, mas muito maior do que aquela que tipicamente a nossa espécie consumiu durante muito tempo, e hoje, né, numa quantidade absolutamente insustentável, ela é um motor de epidemias. Mais do que isso, a gente tem que falar o seguinte, que o desmatamento é hoje justamente um grande fator de feedback climático, né? A gente tem mais ou menos uma conta sobre quanto carbono foi lançado na atmosfera desde o início da Revolução Industrial, né? A gente tem mais ou menos uma estimativa de que cerca de 2,5 trilhões de toneladas de CO2 foram emitidos para a atmosfera, sendo que cerca de 40% ficou lá e 60% foi sequestrado, parte pelos oceanos, parte pela biosfera continental, né, pelas florestas e outros biomas. O que acontece, portanto, é que os biomas terrestres, as florestas, têm sido um amortecedor natural do aquecimento global. A coisa seria muito pior caso não existisse fotossíntese, que tira parte
desse excedente de CO2 da atmosfera. Mas o que acontece, no entanto, é o seguinte, é que cada 10º de grau que o planeta aquece, nós estamos agravando as secas, que obviamente reduzem a disponibilidade de água para as plantas e fazem com que as plantas reduzam a taxa de fotossíntese, e mais do que isso, cada 10º de grau aproxima, especialmente em biomas tropicais, as florestas do limiar a partir do qual a eficiência das enzimas que controlam a fotossíntese cai. E, portanto, pode fazer justamente com que, ao invés desses biomas se mantenham como compensadores do aquecimento global e sequestradores de CO2, eles passem a ser fonte de emissão. Os incêndios florestais são talvez a manifestação mais dramática desse risco de você inverter o papel dos biomas terrestres. Ao invés de estoques e removedores de carbono, eles passam a ser fontes emissoras. Basta a gente ter noção do que está em jogo. O carbono, de um lado, o carbono armazenado no solo e na biota da Amazônia equivale a 10 anos de emissões globais. 10 anos de emissões globais. E a Amazônia é, ao mesmo tempo, o maior reservatório de biodiversidade do planeta. E isso não é apenas reservatório de fauna, né, de macrofauna, de macrobiota, né, de árvores, de animais. A Amazônia é também o maior reservatório de diversidade microbiológica do planeta. Então, atacar a Amazônia é comprometê-la, de um lado, como estoque de carbono, e, ao mesmo tempo, chamar a próxima pandemia. A próxima pandemia pode muito bem vir daqui de perto, né? Justamente dessa irresponsável, desse tresloucado ataque ao bioma mais rico do planeta a partir de grileiros, madeireiros, garimpeiros, etc., todos com a conivência desse governo criminoso, né? Então, de fato, a gente tem uma conexão lamentavelmente forte em termos de crise climática e pandemia a partir justamente desse ponto da redução da perda de biodiversidade, da devastação ambiental, da destruição dos biomas naturais. Aquilo que leva na natureza, né, centenas de milhões de anos, né, para acontecer, né, quer dizer, o surgimento de novas espécies, a transição, né, de carga viral de uma espécie para outra, muitas vezes, nesse contexto que a gente vive, né, que é o mundo capitalista, se acelera e se precipita crises como essa, né, como a gente já teve em outros momentos, epidemias, né, surgindo justamente por essa diminuição, né, dos ecossistemas, né, do ser humano adentrando em áreas, né, e desmatando áreas que, de fato, anteriormente, né, estavam ali no seu equilíbrio dinâmico, né, sendo respeitado, enfim, estabelecido, né, a própria cólera, né, o HIV, né, em outros momentos. De fato, então, essa relação, ela é uma relação, a hipótese, né, que está se discutindo, né, do vírus ter sido transmitido aí por animais, né, nesse contexto também do consumo alimentar de carne, faz sentido, na sua opinião? Uhum. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu diria, inclusive, que a conexão entre pandemia e crise climática, ela vai além, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de uma sincronização entre esses dois tipos de crise, né? E eu queria, talvez, mencionar um pouco disso agora. O que acontece é que, tipicamente, uma pandemia, ela, especialmente como no caso do novo coronavírus, em que você não tem imunidade, em que você não tem tratamento, vacina disponibilizado, você tem, obviamente, como única defesa, né, como primeira linha de defesa, você diminuir o contágio, né? Então, é nesse contexto que surge, né, a palavra de ordem, fica em casa, né? O problema todo é o seguinte, é que a gente não está vislumbrando
que uma próxima pandemia de um vírus tão contagioso e letal, ou até mais do que o SARS-CoV-2, ela pode emergir num contexto que coincida, né, com a manifestação de fenômenos de eventos extremos climáticos bastante fortes, como, por exemplo, os próprios incêndios australianos, né, que foram mencionados, ou furacões, tufões, e a gente, por exemplo, agora em 2020, deve ter uma temporada de furacões acima da média. A gente espera que, pelo menos nisso aí, o pico da pandemia tenha passado, né, nos países aí do Caribe, no sul dos Estados Unidos, etc. Porque a confluência dessas duas crises pode gerar um tipo de contradição muito pesado. De um lado você diz, fique em casa. Do outro você diz, evacue suas casas. De um lado, você diz que a única maneira de evitar uma catástrofe é você separar as pessoas fisicamente. De outro, você vai ter, inevitavelmente, aglomerações, porque como é que as pessoas vão procurar abrigo de tempestade severa? Como é que refugiados climáticos vão praticar isolamento social, né? Então, a gente tem aí uma condição muito perversa, né, em relação a esse possível entrecruzamento futuro de crises. Sobretudo entendendo, como você já trouxe, inclusive na primeira fala, né, que o mundo é desigual e, portanto, o sul global, né, vai ser afetado de maneira diferenciada, né? A gente fala aí do racismo ambiental, né, dessas populações que de fato não têm as mesmas condições, né, de sobreviver a esse contexto como os países do centro, como a gente está vendo agora no Brasil com a pandemia, né? O corte é o corte da desigualdade social, é o corte das populações mais pauperizadas, né, sofrendo mais. Mas diante desse contexto, justamente da pandemia, né, em que o isolamento social está decretado, são, né, um terço do mundo, pelo menos, aí está em confinamento nesse momento, né? A gente tem visto notícias também, né, de notícias, inclusive animadoras, né, em relação aos índices da qualidade do ar, né, mesmo de animais que não frequentavam determinados espaços, voltam a frequentar, né, dentre outras melhorias, né, do ponto de vista dos indicadores ambientais, né, nas grandes cidades do mundo, né, nesse contexto do confinamento. Nós devemos nos animar com isso, devemos entender isso, né, como uma, digamos assim, uma fresta, né, de luz aí, né, diante desse contexto de né, tantas preocupações, né, como você já trouxe, do ponto de vista da crise, né, sanitária e ao mesmo tempo do contexto da emergência climática. Deixa eu só rapidamente dar uma pincelada sobre o que você levantou antes, que é a questão da desigualdade. Ambas as crises, sanitária e climática, têm a marca da desigualdade impressa nelas, né? Para a gente ter uma ideia, o que acontece em relação à pandemia, especialmente na maior parte dos países do sul global, é que foram as elites que trouxeram a epidemia para dentro delas, né? Isso renderia um outro debate em separado, que é que essa pandemia ela não teria condição de emergir, pelo menos não com a gravidade que a gente assiste hoje, não fosse a hipermobilidade, né? A hipermobilidade da nossa espécie hoje. Você hoje tem quaisquer duas cidades de porte médio-grande do planeta conectadas em 48 horas, né? 48 horas, contando trechos terrestres e conexões em aeroportos. E essa hipermobilidade ela só é possível graças à intensidade de carbono, né, associada à economia global hoje. Então, foram as elites que trouxeram, elas foram as principais responsáveis, mas não é sobre elas que o ônus principal se abate. No caso do Brasil, é dramático, absolutamente dramático, né? Os ricos e as camadas médias conseguem praticar isolamento social, enquanto isso, os mais ricos ordenam as maiorias sociais a irem ao trabalho, chantageiam com a fome, com a perda do emprego, com a impossibilidade
de manterem, né, minimamente o seu sustento. Da mesma maneira, a crise climática tem a ver com isso. Para a gente ter uma noção, aquele número que eu citei, de que as emissões deveriam ser cortadas pela metade até 2030, para mantermos chances razoáveis de conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, elas demandam, né, essa conta demanda que até 2030 nós cheguemos a uma emissão per capita global, média, de 2,5 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, considerando tudo o que eu consumo, né? Todo o transporte que eu usei, cada mercadoria que eu adquiri, cada viagem que eu fiz, cada item alimentar que eu coloquei no prato, a cota de carbono por pessoa deveria ser de 2,5 toneladas de CO2 equivalente. Para a gente ter uma noção do tamanho do buraco em que a gente está, um habitante de Malawi, de Chad, de Ruanda, da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, essa galera emite, em média, menos de 0,1 tonelada de CO2 por ano. Um habitante médio dos Estados Unidos emite 16,5. Ou seja, enquanto um habitante de um país pobre da África emite menos de 25 vezes o que ele teria, em tese, direito de emitir até 2030, a média, né, do estadunidense é coisa do tipo entre 6 e 7 vezes essa cota. Mais do que isso, os 10% mais ricos dos Estados Unidos emitem 50 toneladas de CO2 por ano. Isso é 20 vezes a cota. E isso é 500 vezes mais do que um habitante de um país pobre da África emite. Então, as duas crises são absolutamente marcadas pela desigualdade. Mas indo para a tua pergunta, não, a gente não tem, na verdade, por que se animar. Embora seja verdade que as imagens de satélite mostram poluentes, né, concentrações de poluentes mais baixas na China, na Europa, embora a qualidade do ar, os índices de visibilidade sejam, obviamente, muito melhores hoje em São Paulo, em Nova Delhi, em Bangkok, em Beijing, em Milão, onde quer que você coloque alguma medição do que antes da pandemia, a grande questão aí é a seguinte, aí a gente está falando do quê? A gente está falando de aerossóis, né, na atmosfera, fuligem, o chamado material particulado, né, o PM2,5, PM10, que são muitas vezes inalados e são responsáveis por centenas de milhares de mortes, ou até milhões de mortes todo ano por doenças respiratórias. E a gente está falando de óxidos de nitrogênio, que basicamente são produzidos, né, são poluentes produzidos dentro de motores de combustão e dentro de caldeiras industriais. Esses óxidos de nitrogênio são tipicamente precursores de ozônio, que é tóxico, né? Lá em cima na atmosfera ele é ótimo, ele bloqueia os raios ultravioleta, mas aqui embaixo, desculpa, mas ele é uma merda. Né? Ele é um composto tóxico e que pode, inclusive, reagir com outros poluentes, produzindo uma névoa de poluição que a gente chama de smog. Né? A grande questão é a seguinte, é que esses poluentes eles têm vida curta, seja porque os aerossóis sedimentam, né, eles caem pela gravidade ou são removidos pela chuva, ou no caso dos óxidos de nitrogênio e ozônio, eles reagem quimicamente, esses poluentes rapidamente são removidos da atmosfera e as concentrações deles só são altas em ambientes urbanos porque eles são produzidos continuamente. Então, na hora que esse mundo louco capitalista, né, de hiperprodução, hiperconsumo, hipermobilidade, engarrafamentos, poluição, etc., toda essa loucura voltar, esses índices vão voltar no mesmo dia. Né? Então, nesse aspecto, não há o que comemorar. Mais grave que isso, não há o que comemorar em relação ao CO2. É possível, vejam só, é possível que, graças à pandemia e todas as medidas de redução drástica da aviação, do fluxo, né, dentro de ambientes urbanos, e mesmo a redução das emissões associadas a determinados setores da indústria, é possível que, ao final de 2020, a gente tenha a maior queda
percentual da história em emissões de CO2. É possível que as emissões de 2020 fechem algo como entre 6, os números atuais são entre 6% e 8% menores do que 2019. Isso, por incrível que pareça, é exatamente o que a gente precisa para nos mantermos numa rota capaz de conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau. Só que isso precisa ser repetido ano após ano. Em 2021, as emissões têm que ser 6% menores do que em 2020. Em 2022, elas têm que ser 6% menores do que as de 2021. E assim por diante. Ou seja, é preciso que a gente faça muito mais. Não basta que a gente interrompa momentaneamente esse conjunto de atividades intensivas de carbono. É preciso que a gente rapidamente substitua a matriz energética, né, do planeta, descarbonize a matriz energética do planeta, reduz a demanda por energia e, portanto, por combustíveis. Né? Então, eu olho de maneira muito crítica essas celebrações, né? Agora o ambiente está limpo, agora os animais estão aí, porque, assim, tem um quê de ingenuidade na história. Mas do outro, me preocupa, porque muitas vezes pode alimentar a lógica de que os humanos são em si um problema, e aí tem todo aquele discurso de que nós é que somos um vírus, o coronavírus são os anticorpos da Terra, né? E assim, essa é uma rota que para mim é muito complicada, porque ela pode até alimentar ideologias do tipo ecofascismo. E nesse caso, nós temos que dizer que não. Nós podemos até contar com um refresco, né? Do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das emissões de CO2 associadas à crise. Mas só nós, né, a crise sanitária. Mas nós só vamos resolver a crise climática com a organização de maneira consciente, organizada, efetiva, com a sociedade toda mobilizada e voltada para reduzir essa lógica de hiperprodução e hiperconsumo, mudar radicalmente a maneira como nós nos transportamos, o nosso sistema energético, reduzir violentamente a demanda de energia para a produção, de energia para o transporte, etc. Essa é a maneira. Se, como a gente fala, o normal voltar, né, se nós voltarmos à normalidade, nós simplesmente saímos de novo completamente da rota e qualquer traço que a gente possa ter, né, de efeito da pandemia no sentido de reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, ele vai se perder rapidamente. E diante desse contexto, justamente, né, da extrema-direita, né, mundial, que a gente tem visto que está disputando espaço, né, diante da crise do Covid-19, ela também se coloca, né, a gente tem visto aí um contexto de negacionismo, né, por parte do presidente, né, daquele que ocupa a presidência da República, no Brasil hoje, falando aí que não, é uma gripezinha, né, questionando o isolamento social, né, não é o único caso isolado no mundo, né, embora praticamente, né, tá entre aí os 4 governantes que vêm negando, né, a pandemia, né, em todo o mundo. Talvez muito em breve o Brasil se torne o epicentro da pandemia no mundo, né? Ao mesmo tempo, né, nesse contexto da emergência climática, a gente percebe que existem os negacionistas do clima, né, os negacionistas de que existe uma mudança, né, em curso, que é resultado, né, do aumento da concentração de gases estufa. A gente sabe que, inclusive, disputam as redes, né, com disseminação de mentiras, né, de fake news, ocupam esses espaços, né, com robôs, enfim, com um conjunto de tecnologias para também fazer uma disputa de hegemonia, né, e manter, digamos assim, né, contexto, né, o contexto que é esse que a gente está e que beneficia uma minoria, né, uma minoria que detém, né, as riquezas e que gera, né, um conjunto de prejuízos para a maior parte da população. Então, eu queria saber, Alexandre, quais são os pontos de contato entre o negacionismo climático
e o negacionismo virológico, né, que hoje nós estamos assistindo. Nossa, Cecília, assim, que tal quase todos? Veja só, a gente tem frases, várias delas pronunciadas pelo ocupante, pelo genocida ocupante da presidência da República, que poderiam muito bem ser ditas por um negacionismo climático no contexto, né, do debate sobre clima. E aí, por exemplo, né, eu posso citar algumas, que são frases de Bolsonaro, do tipo: alguns vão morrer? Vão. Ué, lamento, é a vida. Outra é: o povo foi enganado esse tempo todo. Mais uma: o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. Tem mais, muito do que falam é fantasia, isso não é crise. E aí, por aí vai, você pode colocar na boca de um negacionista da pandemia e de um negacionista da emergência climática as mesmas frases. Você pode dizer: mas e a economia? Né? Então, é tudo a conspiração da ONU e desses cientistas. Não é isso tudo que estão dizendo, e assim por diante. O tipo de frase é, em geral, o mesmo. A grande questão aí é a seguinte, talvez, né? É que tem uns pontos de muita semelhança entre os dois problemas. Primeira coisa é: não tenhamos dúvida, só tem uma maneira de você incidir sobre esse problema, né? Inclusive para ganhar tempo, para ter apoio, né? Desenvolvimento tecnológico que nos dê suporte futuro. É você achatar a curva. Por que é tão fundamental achatar a curva de contágio? Porque o crescimento exponencial leva ao colapso do sistema de saúde. E aí as pessoas começam a entender isso, que nós não podemos seguir uma curva exponencial de crescimento de casos de Covid-19. Então, por que é tão difícil as pessoas entenderem que nós não podemos também seguir uma exponencial de concentração de CO2, de emissões de carbono, de concentração de CO2 na atmosfera e de aumento de temperatura global? Nós precisamos achatar essa curva, essas curvas, as curvas do clima. Elas precisam ser achatadas quanto à curva da pandemia, porque sem isso não tem futuro para disputar. Né? Então, o contexto nesse aspecto é o mesmo, mas o tipo de discurso que os dois negacionismos fazem, eles terminam dialogando com alguns sentimentos que as pessoas desenvolvem diante de uma realidade tão difícil. Né? As pesquisas aí na psicologia mostram todas aquelas etapas do luto, eu não vou saber enumerar agora, né? No final das contas, termina tendo barganha, raiva e até chegar à aceitação. Mas a primeira etapa do luto é a negação ou a denegação. É você não acreditar naquilo. Né? Algo tão pesado, tão ruim, que vai trazer tanto impacto para a sua vida. Seja uma doença incurável de um ente querido seu, seja uma pandemia global com potencial de matar centenas de milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, seja o caos climático, que esse tem condição de matar centenas de milhões de pessoas. Isso tudo é muito pesado, em geral, para a mente humana, e a primeira reação é negar. O negacionismo, que não é essa negação protetora do ego, né? O negacionismo é um movimento que explora esse sentimento legítimo. Então ele incide sobre isso e diz: não, ou isso não está acontecendo, ou isso não é tão grave assim, e então não se preocupe, vai ficar tudo bem. Isso traz conforto psicológico para as pessoas. Então a primeira grande sacanagem dos negacionismos é explorar essa fragilidade, né? Essa fragilidade psicológica das pessoas na primeira etapa do luto. É cruel, é perverso. Né? Mais do que isso, né? Mais do que isso, os negacionismos, ambos, eles exploram aspectos do pensamento humano no sentido de negação da ciência, de negação das evidências.
O que talvez a gente possa dizer, e aí eu vou tentar conectar com aquilo que você colocou muito bem, sobre como isso é explorado nas redes sociais, como é que é que, na verdade, talvez haja uma diferença importante sobre o negacionismo climático e o negacionismo da pandemia. O negacionismo climático ele tem um histórico muito bem conhecido. Ele é uma cria direta do negacionismo do tabaco. O negacionismo do tabaco, basicamente, foi a movimentação feita pelas indústrias do cigarro, Philip Morris, Sir J. Reynolds, no sentido de sabotar a ciência, de produzir confusão junto à opinião pública, para que medidas básicas, simples, de redução, né, de danos fossem adotadas, coisas do tipo proibição de fumo em lugares fechados, banimento do fumo em aviões, proibição da propaganda de cigarro, né? A tentativa deles foi justamente o quê? E foi bem sucedida, de adiar essas medidas, semeando a dúvida. Muito tempo atrás, bem antes, né, dos anos 80 e 90, quando essas medidas surgiram, já se sabia da ligação, da conexão entre consumo de tabaco e câncer, de pulmão, de laringe, etc., de boca, e entre cigarro e doenças cardiorrespiratórias, doenças cardiovasculares. O que a indústria do tabaco começou a fazer foi uma propaganda do tipo, não, mas isso não está provado, não é bem assim, etc., etc. Eles conseguiram adiar por pelo menos 20, 30 anos e, portanto, manter elevados lucros à custa da morte de pessoas por 2, 3 décadas. A indústria do tabaco foi a primeira a construir um manual de como fazer propaganda anti-ciência, explorar as contradições que a própria ciência tem, as margens de erro, as incertezas que sempre existirão no fazer científico para os seus propósitos mesquinhos. Interesse econômico como a primeira variável. No caso da indústria de combustíveis fósseis, eles pegaram esse manual da indústria do tabaco e elevaram isso à enésima potência. Hoje em dia está tudo explícito. Até porque organizações como a Union of Concerned Scientists, a UCS, né, dos Estados Unidos, o próprio Greenpeace e outras várias, combinando desde vazamento interno de documentos até medidas judiciais para a liberação desses documentos, mostraram que a Exxon, principalmente a Exxon, mas o Instituto Americano de Petróleo como um todo, sabia do caos climático, esse pessoal sabia do caos climático desde pelo menos o final da década de 70. E que especialmente a partir dos anos 90, essa indústria, né, a indústria do petróleo, principalmente nos Estados Unidos, ela construiu uma estratégia para ocultar a verdade científica. É algo tão criminoso que tem um documento vazado de uma chamada Coalizão Global pelo Clima. Olha a ironia, né? Organizada a partir do Instituto Americano de Petróleo, com a Exxon, a Chevron e um monte de think tanks ultraconservadores dos Estados Unidos. Tem um documento dessa coalizão que tem uma estratégia muito detalhada, dizendo que era preciso recrutar pessoas de dentro da academia. Quem não conhece um par de negacionistas climáticos brasileiros patifes, que aparecem muito na mídia, né? Um deu entrevista para o Jô Soares, outro vivia na Bandeirantes no período do Código Florestal, justamente como um exemplo disso, como pessoas de dentro do meio acadêmico que são capazes de vender a alma. Outro ponto era ganhar apoio dentro da imprensa, dentro do empresariado, mas mais do que isso chamava a atenção um item desse documento, que dizia explicitamente que a vitória não seria atingida, não seria alcançada, enquanto os apoiadores do protocolo de Kyoto, na época, não fossem vistos pela maioria da sociedade como pessoas fora da realidade. Eles queriam justamente que nós, cientistas, ativistas, etc., fôssemos vistos como alarmistas, catastrofistas, exagerados, em última instância, como loucos.
Isso tudo simplesmente para proteger a máquina de lucro bilionária ou trilionária da indústria de combustíveis fósseis. A grande questão é a seguinte: o negacionismo da pandemia ele surge 2 décadas, 3 décadas depois. E o que aconteceu nesse meio tempo? As redes sociais. Nesse período, o negacionismo climático e outras visões fundamentalistas anti-ciência começaram a ser divulgadas dentro das redes. E, ao contrário do negacionismo original, que é um produto de laboratório da Exxon e da indústria do petróleo, esse negacionismo aí, ele é um monstro com vida própria. Ele passou a se enraizar, se capilarizar dentro das redes e a se associar a um ideário, a um ecossistema de pensamentos da ultradireita, da nova direita, que conectou tudo isso. Então, hoje, tipicamente, o Minion, né? O Minion da direita, ele é uma figura que, ao mesmo tempo, ele é um machista escroto, um racista repugnante, um defensor de uma lógica ultra neoliberal, né? É o cara da meritocracia, etc. É o defensor do porte de arma e é também negacionista climático. Vejam que essas ideias, elas não necessariamente compunham originalmente o mesmo ecossistema de ideias. Elas convergiram. E, a partir daí, os negacionismos anti-ciência criaram um meio de cultura a partir do qual eles se nutrem, se multiplicam e passam a adquirir vida própria. Essa placa de Petri, né, de nutrientes da ultradireita, ela, portanto, hoje, ela catalisa esse processo todo. E aí o negacionismo da pandemia emerge. Mesmo que não haja, exceto por um punhado de industriais mais gananciosos ou comerciantes mais escrotos, né? Sei lá, o velho da Havan, tirando um punhado de pembuneses radicalizados, não há necessariamente um interesse econômico razoável por trás desse negócio. Porque a gente sabe que se abrir comércio, não vai ter gente para comprar. A gente sabe que o aprofundamento da crise da pandemia leva a uma bancarrota econômica pior ainda. Então, nem do ponto de vista capitalista é razoável o negacionismo da pandemia. Mas o que acontece é que esse troço ganhou vida própria, né? O modo de pensar, o cinismo, né? A oposição à ciência, a oposição a tudo que é razoável, racional, etc., fala mais alto. E essa caixa, né? Essa caixa de ressonância, né? Essa câmara de ecos, ela passa a reproduzir, multiplicar, ecoar, a eventualmente, inclusive, criar, né, esse tipo de argumentação completamente descolada da realidade. É muito, mas muito grave mesmo. Fato é, nós precisamos enfrentar o negacionismo no sentido amplo da palavra, não apenas os negacionismos específicos, mas o modo de pensar e gerar e defender e dar suporte a ideias irracionais e alheias às evidências. Nós precisamos combater isso tudo, porque disso depende a sobrevivência da humanidade. É fundamental hoje, para salvar vidas nessa pandemia, é absolutamente fundamental derrotar o negacionismo para que a gente possa ter futuro no que diz respeito à emergência climática. Então, aí justamente a partir desses elementos que você trouxe, né, da gente ter futuro em relação a todo esse cenário, né, que é um cenário de barbárie, né, em outras palavras. Quais são as possibilidades, né, de encontrar uma saída que seja radicalmente ecológica, né, para o contexto, né, do aquecimento do planeta e, ao mesmo tempo, para o contexto da pandemia, para a crise sanitária, né, que está, obviamente, articulada com a crise econômica também, né, do Covid-19. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre como a gente pode apresentar, digamos assim, medidas, né,
nesse momento que deem conta, né, dessa convergência de crises, né? Essa talvez seja a pergunta, né? A pergunta fundamental. A gente, obviamente, não tem respostas prontas, mas eu diria que a pandemia ela colocou a nu muitos dos aspectos, né, mais perversos, mais pervertidos do capitalismo contemporâneo. A primeira coisa que salta aos olhos é quão insalubre é o nosso modo de vida. Nós, geralmente, né, até porque o nosso sistema de saúde, que viva ele, né, salva milhões de vidas todo ano, ele é muito baseado, né, nos avanços científicos e tecnológicos. Em geral, a gente vê desenvolvimento, né, científico e tecnológico como justamente o oposto de doença. Como nós somos seres linguísticos, né, seres que pensamos com a linguagem, isso muitas vezes para nós é algo dado, quando não é algo necessariamente universal, né? No caso, por exemplo, dos Yanomami, eu queria muito dizer, né, mesmo a gente aqui estando perto do 102º aniversário do Marx, que hoje não tem pensamento mais subversivo, mais capaz de inverter essa lógica maluca da realidade do que o pensamento ameríndio, com a ciência do Marx, eu queria muito recomendar Ailton Krenak e Davi Kopenawa. No pensamento dos Yanomami, existe uma palavra chamada Shawara. E Shawara é, ao mesmo tempo, minério e epidemia. Então, na maneira de pensar, na cosmovisão dessas pessoas, né, o que a gente convencionou chamar de progresso e o adoecimento, ao invés de distantes e quase opostos, como no nosso modo de pensar, eles são muito próximos. Essa, aliás, é uma das coisas que talvez emerja da própria matemática que está por trás crise do antropoceno, né, dessa nova época geológica em que os impactos humanos são dominantes sobre o meio natural. É que todas as curvas, sejam elas de concentração de gases de efeito estufa, de perda de espécies, de número de aparelhos celulares, de automóveis, etc., todas as curvas seguem uma exponencial. E como a pandemia desnudou de uma forma dramática, a exponencial é, ao mesmo tempo, progresso e catástrofe. Então, a primeira coisa que talvez precise cair a ficha é que nós precisamos pensar de maneira radicalmente diferente do que se costuma pensar, e aí não é só no contexto do capitalismo, é no contexto, por exemplo, da esquerda, né? Até porque boa parte da esquerda segue extremamente apegada à lógica de crescimento econômico, à distribuição de renda, etc., né? Então, acho que o primeiro aspecto que a gente precisa, a primeira lição que a gente precisa tirar é essa, um repensar muito radical, muito profundo. E talvez a antropologia que Davi Kopenawa faz de nós brancos, ou como os Yanomami chamam, o povo da mercadoria, seja muito útil. Eu diria, na boa, com todo, né, respeito à esquerda, que hoje a queda do céu é mais fundamental do que o Manifesto Comunista, né? Mas tem um bocado de lição prática desse processo todo. A primeira coisa é que mudanças rápidas podem acontecer, sim. Em primeiro lugar, medidas como renda universal. Renda universal é algo, hoje, até um pouco tempo atrás, era o nosso amigo lá, o Eduardo Suplicy, que sozinho carregava essa bandeira. Hoje, a ONU diz abertamente que é esse tipo de medida que precisa ser adotado para preservar as maiorias sociais e para garantir que as pessoas consigam ficar dentro das suas casas sem morrer de fome. Então, esse é um aspecto básico. O outro é como ficou explícito que a maioria das coisas que a gente faz é desnecessária. Quantos deslocamentos
podem ser completamente dispensados? Quantas reuniões presenciais podem ser absolutamente dispensadas? Quantas emissões para encontros, conferências podem ser dispensadas? E mais do que isso, quanto a gente precisa de mais resiliência em termos da produção de alimentos, equipamentos, etc., numa escala de redes muito mais curtas, em que a produção e o consumo não estejam distanciados por meio planeta, como basicamente é a maior parte do que acontece hoje em dia. Né? Tudo é made in China. Nós mostramos claramente também que, exatamente na medida que boa parte dos bens, das mercadorias que são produzidas, são supérfluas, são dispensáveis, é puro consumismo, é pura balela, nós não precisamos trabalhar tanto. Essa, aliás, é uma das coisas que sempre me intrigava. Eu falava isso antes da pandemia. O que aconteceu com o movimento sindical? Porque quando eu era jovem, eu era garoto e comecei a me interessar por essas temáticas, a gente falava de 40 horas semanais. Mas isso foi há mais de 30 anos. A produtividade do trabalho hoje é várias vezes maior do que era naquela época. Com a automação, né, com a robotização, é possível produzir com pouquíssimas horas de trabalho humano todos os bens necessários para a satisfação das nossas necessidades reais, em pouquíssimo tempo. Então, por que não? Por que o movimento sindical não fala hoje, agora, de jornadas de trabalho de 20 horas, fins de semana de 3 dias, 2 períodos de 45 dias de férias dentro do ano? Por que não? É absolutamente factível. E, ao invés disso, o movimento sindical termina virando um apêndice da lógica de hiperprodução capitalista, em que a única dimensão que é vista é mais emprego, mais crescimento econômico, é mais gente pendurada nessa máquina destrutiva, né? Porque hoje esse ciclo irracional de extração, produção, consumo e descarte, ele é destrutivo. Quantas pessoas são empregadas em indústria armamentista, indústria do plástico, indústria de produtos eletrônicos, sujeitos ou a obsolescência programada ou a obsolescência percebida, né? Que faz com que você termine tendo que trocar isso tudo muito rápido, quando a gente sabe que para você produzir um mísero aparelho celular, tem mais de 5 bilhões deles hoje no mundo, você precisa extrair 70 quilogramas de rocha do subsolo do planeta, né? Então, a maioria desses empregos é dispensável. As pessoas precisam aprender a fazer outras coisas, né? Precisam deixar de estarem afundadas em minas, perfurando poços de petróleo e produzindo bens supérfluos, para aprender outras coisas. Podem ser giradas para a indústria de saúde, porque nós precisamos sim de mais equipamentos de saúde. Podem ser giradas para a educação, para os serviços de cuidado. Podem ser giradas para a agricultura urbana e periurbana, para a permacultura, para a indústria de reciclagem, né, para toda uma nova economia circular. Pessoas desempregadas podem ser colocadas para recuperar biomas, para plantar árvore. Nós temos toda uma outra economia que poderia emergir. Tem lições, inclusive, do tipo: o petróleo não vale nada e precisa ficar debaixo do subsolo, que foi dramaticamente exposta nos dias em que o petróleo chegou a ter a ter um preço negativo, né? Em que era mais caro você, na verdade, mantê-lo, em que você teve vários navios petroleiros paralisados, toda a infraestrutura de armazenamento do petróleo saturada, né? Justamente porque esse troço não precisa ser usado nessa escala, nem de longe. Nem de longe. Então, eu diria talvez assim, que uma das lições que a gente precisava aprender a partir da pandemia é que reordenamento produtivo, menos trabalho,
uma outra economia radicalmente diferente, a impossibilidade de sustentar bilionários, tudo isso são lições que a gente deveria sair da crise, tirar a partir dessa crise e transportar, né, essas lições para a solução de uma crise que é muito mais profunda e bem mais difícil de resolver, que é justamente a emergência climática e o risco de colapso ambiental planetário. Eu acho que esse futuro ainda está em disputa, né? Nós vamos ter um mundo por vir, um mundo que virá. Eu sei que esse mundo vai ter problemas, vai ser biologicamente mais empobrecido, vai ser climaticamente mais instável, mas o legado que nós vamos deixar à geração, né, da Greta Thunberg e da minha Greta, esse ainda está sendo disputado e esse ainda pode ser modificado. Eu acho que combater a ideia de volta à normalidade precisa ir para a ordem do dia, a ideia de que outra sociedade radicalmente diferente, ecologicamente sustentável, socialmente justa, é possível, né? Se a gente conseguir disputar isso no imaginário social, dentro desse contexto, a gente ganha. E isso, né, não é feito apenas a partir, né, de redes sociais ou de política institucional. Isso é feito na prática, inclusive, pelas redes de solidariedade, né, pelas ações nas comunidades, a partir de cada iniciativa dessas que eu vejo que estão se multiplicando no país afora. Elas têm que crescer, elas têm que aumentar. Uma nova economia, um novo mundo pode, no limite, emergir a partir daí. Um pouco nesse espírito, né, Alexandre? Assim, a gente começou falando das mobilizações mundiais, né, em defesa, né, do clima e com muito protagonismo da juventude, né? Essas novas gerações que vão habitar o planeta, né? Que habitam e que habitarão, né, o planeta. Como que você acha que esse conjunto, né, de manifestações, de protestos, né, amplos que envolvem aí uma aliança, né, não só com a juventude, né, mas que envolve partidos políticos, sindicatos, pessoas que não reivindicam a organização, né, que vulgarmente se chama de autonomistas, né, gente do terceiro setor, etc. Como você acha que essa aliança pode agir, né, nesse contexto da pandemia do Covid-19, né, para barrar, né, essa crise climática, né, e ao mesmo tempo a crise da pandemia que a gente está vivendo, né? Eu acho que você numerou, né, vários atores aí. A juventude é essencial, né? Pesa sobre os ombros de nossas crianças e de nossos jovens uma profunda injustiça, né? Que é o fato de que o mundo que nós erigimos, eu me refiro à minha geração e gerações anteriores, esse mundo foi edificado a partir da destruição do futuro, né? É uma perversão daquele pensamento tradicional que diz que nós não herdamos o mundo dos nossos antepassados. Antes disso, nós pegamos emprestado o mundo, né, dos nossos descendentes. Nós, na verdade, roubamos dos nossos descendentes para construir o que nós temos hoje. Então, o reconhecimento da juventude, né, a partir dessa perspectiva, da profunda injustiça geracional que tem por trás da crise ecológica, da crise climática, é essencial. Essa mobilização é fundamental. Por outro lado, né, o movimento sindical ele precisa estar presente. O trabalhador, o mineiro, não é nosso inimigo. O petroleiro não é nosso inimigo. Né? O caminhoneiro não é nosso inimigo. O que nós precisamos fazer, e isso precisa ser uma obra coletiva, incluindo esses trabalhadores e suas famílias, nós construirmos um mundo em que essas pessoas tenham uma oportunidade de subsistir sem ter que emprestar a sua vida, né, a sua energia, a sua existência a uma atividade que hoje é essencialmente destrutiva, né?
e fazer com que esse conjunto de trabalhadores entenda, de um lado, que a continuidade de suas atividades econômicas nos moldes atuais significa comprometer o futuro das suas crianças. E, ao mesmo tempo, que eles se sintam seguros num contexto de solidariedade de classe, em que o nosso coletivo, o nosso contexto assegura a eles a subsistência, enquanto eles são treinados para fazer outra coisa, né? Em que a dignidade, o sustento, a qualidade de vida sua e de suas famílias vai ser mantida, porque nós vamos garantir isso até que, ao invés de mineiros escavando túneis, né, e derrubando florestas para extrair minérios que vão simplesmente virar entulho e lixo, nós poderemos ter reflorestadores, né, cuidadores de biomas. Ao invés de petroleiros, né, nós vamos ter trabalhadores que, após fecharem com segurança os postos de petróleo hoje em operação, né, vão trabalhar no setor de energias renováveis, né, em que pessoas que comercializam bugigangas, né, descartáveis e que, infelizmente, contribuem por ser a única maneira que elas têm de obter o dinheiro para comprar alimento, contribuem para degradar o ambiente, que possam, pelo contrário, colaborar com a produção e a circulação de alimentos saudáveis nas cidades e nas periferias das cidades, que possam participar da recuperação desses materiais, da reciclagem, etc. Então, esse é um outro elemento fundamental. O movimento sindical precisa entender e impulsionar essa alternativa. E, naturalmente, nós precisamos sermos melhores enquanto sociedade, né? Nós, talvez, de uma maneira dura, né? A pandemia é muito dura. A gente tem assistido pessoas queridas, próximas, adoecerem. Nós temos tido muito luto, muitas perdas. Mas, se em meio a essa dor nós pudermos entender que tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro e a mercadoria, né? Que uma fruta colhida do pé vale muito mais do que uma arma, né? Que o amor, que o abraço de um filho, de um pai, né, vale muito mais do que um objeto comprado, né? De que um Dia das Mães, a gente, né, está justamente em maio, ele só faz sentido com mães vivas e alegres e celebrando a sua vida e a vida dos seus filhos, e isso é muito mais valioso do que a aquisição de um bem material num shopping. Se a gente for capaz, inclusive, de rever radicalmente a nossa escala de valores, a gente pode juntar tudo isso, né, colocar tudo isso num grande balaio para marchar para uma sociedade que seja muito melhor, radicalmente diferente, muito mais justa, né, em que as relações entre nós, seres humanos, sejam muito melhores, e em que as relações de nós humanos com os outros seres do planeta e com essa teia de vida fabulosa que recobre a Terra sejam também muito melhores, né, muito mais saudáveis, né, e enfim, né, que mostrem justamente que esse outro mundo é possível. Eu diria que hoje ou é essa alternativa, e assim, bom, muitos de nós chamamos de ecossocialismo, mas eu, inclusive, nem brigo pelo nome, né? A gente pode usar a sociedade do bem viver, pegando emprestado, né? Aí a tradição ameríndia, né? A gente pode falar de várias coisas: ecossocialismo, sociedade do bem viver, decrescimento sustentável, tem várias ideias que habitam esse mesmo ecossistema. Então, para mim, o que menos importa é o nome, o mais importa é o conteúdo. E essa sociedade, ela é possível, mais do que possível, ela é necessária, porque a outra opção, ela me assusta muito, né? A outra opção é um planeta degradado e a maioria da humanidade entregue à violência, à barbárie
a miséria e a fome. E nós não queremos isso como legado para gerações futuras. Não, um pouco nesse clima, né, final aí da nossa entrevista de hoje, oxalá, né, seja dessa forma, né, o nosso futuro. Queria agradecer a participação do Alexandre, né, e dizer que quem quiser, né, continuar aprofundando, né, esse tema, né, envolvendo aí o contexto das emergências climáticas, né, da emergência climática, na verdade, pode acompanhar o Alexandre no canal, né, dele no YouTube. O que você faria se soubesse o que eu sei? Inclusive tem uma nova série lá, né? Saiu ontem, né? Um novo episódio. Então quem quiser, tiver interesse, pode continuar acompanhando, né? A discussão envolvendo aí esse contexto da emergência climática no canal do Alexandre. Então queria reforçar o nosso agradecimento à participação dele hoje aqui no podcast. E ao mesmo tempo, né, finalizar dizendo que vai ter muita luta, né? A gente vai continuar, vai seguir, né, lutando, seja contra, né, esse contexto da pandemia que traz sofrimento para, né, o mundo todo, mas sem dúvida contra esse sistema e esse modelo que precipita, né, a dor, o sofrimento, enfim, por uma sociedade, né, justa, ecologicamente equilibrada, né, combatendo a desigualdade, enfim, e ao mesmo tempo, né, dizendo que o futuro que a gente quer é um futuro melhor do que esse, né, que esses profetas, né, do Apocalipse vêm anunciando, né, e disputando aí milhares de pessoas, né? Então, é isso, a gente fica por aqui hoje, vamos, né, dar continuidade, né, ao podcast, né, com outros temas, também envolvendo aí o debate da pandemia. E queria também agradecer a todo mundo que ouviu hoje, né, que está aí em casa acompanhando com a gente nesse momento.